Fala aí, pessoal. Desculpando aí pela live. Essa vai ser a nossa aula 1 agora gravada. Infelizmente deu merda. E aí a gente tem que resolver esse negócio, né? Bom, mas pelo menos vocês não vão perder nada, porque eu vou começar desde o início, para quem não pegou aquele negócio lá que eu tava falando. Então eu vou começar desde o início. E aí vocês sigam aí. E eu já vou falando o seguinte, né? A gente é Essential. E quem não seguiu no Instagram, siga, por favor. Eu sou o Lucas Mendes, tenho o Alan, que a gente é basicamente duas pessoas, tá? E a gente é uma iniciativa que está tentando democratizar a forma de análise de dados, né? Como as pessoas vão fazer análise de dados daqui para frente. E aí, a nossa forma que a gente encarou para fazer isso é fazendo live no YouTube sobre R, que é a ferramenta que eu domino para análise de dados. E falando mais um pouco disso, né, eu domino o R faz uns 3, 4 anos. Eu comecei a fazer algumas coisas no meu trabalho, depois na faculdade, não sei o que. E aí, hoje eu estou transmitindo esse conhecimento para vocês. Ok? Bom, vamos lá. Agora eu vou começar aqui a aula 1, de fato, aqui no PPT que eu tenho. Vocês depois vão ter, tá? A gente vai deixar um link para vocês baixarem esse PPT. Quem quiser, não tem muita coisa, tá? Então vamos lá. Opa, fiz bosta. Vamos lá, aula 1. Essential, hoje é dia 19 de setembro de 2019. Só para lembrar para vocês o que eu falei para o pessoal que estava lá na live. Quem aí se incomoda de ver o vídeo com a velocidade normal, bota no 1,5 ou no 2 ou no 1,75, de acordo com o que você acha que é bom. Eu, por exemplo, assisto quase tudo agora no 1,5, no 1,75. Se a pessoa estiver quase morrendo para falar, eu boto no 2. Tá? Então, se você acha que eu falo devagar, bota aí numa velocidade maior. Linguagem R. O que é o R, né? O R é um pacote estatístico, diferentemente do que a gente fala de linguagem, né? O R é um pacote estatístico igual o SAS, o SPSS, o Gretel. Talvez você já tenha ouvido falar deles, talvez não. Só que ele tem uma roupagem de linguagem de programação. Então é o seguinte, né? O R pode ser considerado, por causa disso, muito mais flexível que outros programas tradicionais do mercado, como o SAS ou SPSS. Por quê, né? Por causa desse lance da linguagem de programação. Você programa as coisas no R, tá? Não é um arrastar, clicar, botão. Você programa, você escreve tudo que você quiser dentro do R. Por isso que ele é mais flexível. Se você fosse só arrastar e pegar botão, você só poderia fazer o que a máquina diz que você pode fazer. Aqui não. Aqui você escreve. Já falei, tá? Às vezes eu repito as coisas, tá? Para entrar na cabeça de vocês. E isso se deve também porque o R é uma linguagem open source. Tá? O que é uma linguagem open source? O código-fonte dela pode ser mudado por qualquer um. O R não tem uma empresa por trás, apesar de ter um grupo, a R Foundation, que faz progresso e mais uma porrada de gente, tá? Que faz progresso nas ferramentas da linguagem. E também o R é gratuito, diferente do site do SPSS. Acho que o SPSS, eu não sei se ele é pago ou gratuito, tá? Não me lembro. Mas o site eu sei que é pago. Então, para vocês que estão estudando isso, né, análise de dados, é muito bom. E aí vocês não precisam gastar seu precioso dinheirinho para estudar. Parece até as nossas aulas no YouTube. Vamos lá. Porém, por que devo gastar meu tempo precioso aprendendo isso? Bom, eu não vou falar por quê, mas eu vou explicar o que o R faz e você tira a conclusão se isso aí é válido para você ou não. Bom, o que o R pode te entregar? Basicamente, o R possui 5 possibilidades de entrega. 4 diretas e 1 indireta, que foi o que eu deu na minha cabeça aí nessa semana. Falei, cara, isso aqui o R pode entregar também, tá ligado? Que é o seguinte, a primeira é documentos escritos. Você escreve um código lá, todo bonitinho, e aquele código pode sair num documento escrito, né? Que pode ser em formato de relatório. Um relatório em Word, um relatório em PDF, ou um relatório em HTML. Vocês não sabem ainda o que é uma extensão em HTML, mas eu vou mostrar para vocês e vocês vão falar, caralho, é isso. É tão simples que eu até já sabia. Isso é bem legal, né? Que então tem um poder de automação no seu código.
você vai fazer um código para automatizar algum relatório que você já faça atualmente no Excel ou no Word, tá? Então você já pode fazer isso com R. Apresentações. Apresentação você pode também fazer em HTML e PDF. Por exemplo, essa apresentação que vocês estão vendo é uma apresentação em PDF que eu fiz no R. E é o seguinte, não precisa ter código. Essa apresentação minha não tem código, tá? Eu só acho ela um formato legal, ok, melhor do que lidar com um PPT, porque o PPT eu tenho que saber mais algumas coisas. Porém, o R também faz apresentações, exporta apresentações em PowerPoint. As últimas versões do R teve essa funcionalidade incluída. Ok? Então você pode exportar a apresentação PPT em PDF, PPT, PowerPoint, para quem ainda não percebeu o que é, e HTML também. Dashboards. Existem dois tipos de dashboard no R, que é o dashboard estático, que é um dashboard mais simples, que você consegue fazer com menos programação. E o dashboard dinâmico, desculpa. E o dashboard dinâmico, que você tem que fazer com quando você tiver um pouquinho maior no nível de sabedoria no R, você vai conseguir fazer um dashboard dinâmico. Requer um pouquinho mais de aprendizado, tá? Um nível de aprendizado um pouquinho maior. Por quê? Porque ele é feito com o Shiny. O Shiny é uma funcionalidade do R que faz apps e também faz esse dashboard dinâmico, tá? E os apps aqui não é um Uber, tá? Você não vai fazer um iFood, você não vai fazer um WhatsApp, mas você vai fazer apps voltados para visualização de dados, tá? Recentemente eu vi um cara, que eu esqueci o nome, e depois eu posso referenciar ele. Ele fez um app para explicar microeconomia, tá? Que vocês vejam lá, são gráficos, né? Microeconomia, gráfico de demanda, oferta, junta, cruza, e ele fez isso no Shine. E esses 4 que eu falei primeiro são as entregas diretas que você pode ter, tá? E também pode ter a entrega indireta, que é o que eu chamei de outros. Desculpa, eu vou começar a beber água muito agora. Que é uma planilha, tá? Imagina que você tem uma base de dados bruta, que você tem que lidar com ela, e às vezes ela é muito grande, ou no Excel demora muito, mesmo com VBA, você não consegue fazer ela de um modo eficiente. Quando eu programava em VBA, eu programei VBA antes do R, né? E aí tinha uma parada lá que demorava uns 5 minutos no VBA. No R, dura, sei lá, 10 segundos, 15. O R é muito mais rápido do que o Excel, né? Mas você pode fazer o seguinte, né? Você pega no Excel a base de dados, bota no R, exporta para o Excel de novo. Você pode fazer testes de modelos. O que é testes de modelo, né? Eu vi recentemente no LinkedIn um outro cara também, que eu esqueci o nome, que ele montou um robô. Ele é professor de universidade, de economia inclusive, eu acho. Ele montou um robô de investimento e esse robô de investimento foi treinado no R, tá? Ele treina o robô no R e depois joga numa plataforma com uma linguagem de programação para aquilo, C ou PHP ou sei lá o que, para aquele robô operar. Mas o treinamento daquele robô, para ver, aquele robô vai fazer bons trades, ele fez no R, tá? Então o R serve para prototipagem dessas coisas. E imagem única, foi uma coisa que deu na minha cabeça também. O R é muito bom, eu acho que é a melhor linguagem para visualização de dados. Então você pode querer fazer um gráfico que só dá para fazer no R. E aí você vai lá, faz o gráfico e exporta em PNG ou JPEG. Ok? Agora essa é a ponta do que o R pode entregar. Por trás disso, podem estar aplicados vários tipos de conceitos. Tá? O primeiro aqui não é um conceito mesmo, mas é uma coisa que acontece, desculpa, que é a coleta e transformação de dados, para você otimizar tempo. Tá? Então, como eu falei lá, você tinha uma base de dados, se você fazer aquilo no Excel, você pode pegar aquela base de dados, fazer uma rotina, um código no R, vai fazer mais rápido, e depois você pode mandar isso. Tá? Aí você manda, você pode transformar em relatório, em apresentação, e aí o R está meio que competindo com o Excel, esse quesito. Só que o R ele é mais rápido e fogos, né? E o R ele é mais rápido e aceita maiores quantidades de dados.
Se seus dados começarem a ficar muito grandes, o Excel você sabe que ele dá uma travada, né? Assim, se você tiver uma base de dados de 50 mil linhas, 100 mil linhas, com 30 variáveis, o Excel não vai rodar tão rápido. Às vezes ele nem abre, né? Finanças e macroeconomia. Para o pessoal aí que vende economia, né? E quer trabalhar em banco, asset, sabe que eles fazem constantemente relatórios macroeconômicos e por trás desses relatórios podem ter conceitos diversos, né, sobre macroeconomia, modelagem, essas coisas, research. E o R tem todas essas ferramentas que você pode fazer e depois já entregar o próprio relatório, tá? Estatística e econometria. Quem aí ainda está com o Gujarati na faculdade, é um livro bom, mas é um livro já mais antigo. Então entrando, o pessoal está começando a usar agora o Stock Watson ou Woodridge, também é um livro bom. E esses dois livros contêm, né, contém exercícios com base de dados. E no R estão essas bases de dados, tá? Você pode ter todas as bases de dados desse livro e fazer todos os exercícios de todos os conceitos que o cara te ensina lá, de séries de tempo, regressão, cross-section, múltipla. Dá para fazer todo o livro dá para você fazer no R. Então, para econometria, deveria ser obrigatório as pessoas aprenderem com R. Machine Learning. Para quem ainda não sabe o que é Machine Learning, você compra na Amazon e aí a Amazon, lá na página da Amazon, tem embaixo lá recomendações para você de acordo com o livro que você comprou. Aquilo lá é um algoritmo, tá por trás daquilo e provavelmente é prototipado em alguma linguagem de programação. Pode ser o R ou Python, tá? E aí o R dá para fazer isso também. Dá para treinar seus algoritmos de Machine Learning. Isso é só um caso de aplicação de Machine Learning. Ele também está envolvido em análise de face, né? Reconhecimento de imagem. Isso trata até de coisas de crime, como reconhecer a imagem de alguém suspeito, até detecção de câncer, tá? Em imagem. Previsão de N coisas. Machine Learning lida muito com previsão, tá? Previsão pode ser para ação, pode ser previsão de demanda, previsão de cliente. Aquele cliente lá, qual produto eu devo oferecer para ele, sistema de recomendação em geral. Então é uma área muito ampla para explorar e o R é uma ótima porta de entrada para você começar a aprender isso. O Web Scraping, eu também acho que isso aqui é um poder gigantesco. O Web Scraping não é tão facinho também de aprender, mas é muito poderoso, que é coletar informações na internet, de sites da internet, por exemplo. Eu vi um cara que coletou informações do site da OLX sobre... OLX não, Zap, não me lembro. Coletou dados de aluguel para morar no Rio de Janeiro. Então ele fez meio que uma análise para onde é que ele deveria morar, de acordo com o preço dos imóveis que estavam lá no Zap, com garagem, com número de quartos, tamanho do apartamento, tá? Então ele fez isso, jogou no R e viu lá qual é a região que mais barata, qual não sei o que. E aí o Web Scraping tem essa força de você coletar isso, tá? Já o referenciamento em mapas, tem um pessoal de geografia usando muito o R agora por causa disso. E também outras matérias, sei lá, marketing, tem geomarketing. A própria econometria, tem econometria espacial também, que é uma parada que mexe com isso. E é muito legal. E eu vou ensinar para vocês também sobre isso. Porque você vai fazer mapas, mano. Fazer mapa no R, fazer mapa personalizado, fazer georreferenciamento, que são mapas dinâmicos, tá? Então você pode deslocar o cursor pelo todo o seu mapa, ver tipo o Google Maps dentro dele com certas coisinhas lá que vai te ajudar na sua análise. Teve um cara que eu vi que mapeou os seguidores dele no Twitter com R. Análise de texto, text mining. Por exemplo, imagina que você faz uma coleta de web scraping, né? Você faz coleta de comentários do... Como é que é o nome daquele site lá de reclamação de usuário? Reclame Aqui. Reclame Aqui. E aí, Reclame Aqui tem alguns indicadores lá. Tem muita reclamação, mas tem muito comentário bom, mas isso ainda não é, assim, não quer dizer, não está traduzindo o que as pessoas estão sentindo
do seu negócio, por exemplo. E aí, Test Mining tá aí para isso, cara. Tem muita coisa. O primeiro projeto que todo mundo começa quando começa a estudar Test Mining é análise de sentimento. Por exemplo, ele vai tentar fazer um índice assim de palavras positivas e negativas, tá? E aí você vai ver se, sei lá, a base de dados que você está vendo pode ser de comentários do Reclame Aqui, tá positiva ou negativa. Ou a comentários do Twitter sobre sua empresa tem mais palavras positivas do que negativas. Então, isso aí é só um primeiro momento, tá? Também tem diversos tipos de coisa que você pode fazer com isso. Análise de rede, eu não sei nem muito falar sobre análise de rede, eu vi recentemente, mas é um negócio assim que vai, tipo, Operação Lava Jato. É só um exemplo bobo, assim, vocês podem procurar melhor disso. Eu só traço aqui o nome para vocês depois quiserem procurar. Que ele vai colocando assim, tipo, a Lava Jato. Aquele cara tá conectado com não sei quantos caras, então é uma força muito grande de conexão, mas também está conectado com outro polo, e aí você vai conseguindo fazer como é que é o nome? Uma rede, né? Tá, não tá no nome. Vai fazendo uma rede de conexões para vendo quais são os vértices dessas redes que são as mais fortes e, sei lá, por algum motivo você acha que tem que tratar eles de um jeito ou outro. Eu acho interessante, eu vi pouco, eu só estou levando um nome mais para vocês. Esse aqui eu não sei muito sobre como falar sobre ele, porque é muito recente que eu vi, mas eu sugiro vocês procurarem também. Análise de rede. Bom, como aprender R? Curso na internet, tenho milhões de cursos na Udemy, tá? Em português e inglês. A Udemy é uma plataforma bem barata. Às vezes o curso está lá por R$20. Não pense que você vai fazer um curso na Udemy de 3 horas e você vai aprender R, tá? Só para falar. Vamos a DSA, Data Science Academy. Eu fui aluno deles, tá? Ainda sou, na verdade. É uma plataforma muito boa, tá? O pessoal tem um conteúdo muito bom, só que eu acho um pouquinho caro. Temos a Data Camp, que é internacional, então o conteúdo quase todo em inglês, mas é diferente porque é hands-on, tá? Você aprende o conceito e bota na prática ali do lado do texto, do vídeo que você aprendeu, e é uma alternativa diferente. Temos livros e e-books, tem muito livro de graça na internet sobre R, sobre diversos assuntos de R. E-book também, né? Eu botei livros e e-books, mas é e-book, né? Que você está vendo na internet é um e-book. Mas tem os livros físicos também que você pode comprar na Amazon. Tem livro de R$10 e tem livro de R$300, tá? Aí depende do assunto que você quer estudar. Seguindo muita gente boa, eu trouxe uns nomes aqui para vocês botarem no Google. Esses caras têm seus sites próprios, seus blogs próprios, que eles botam as análises deles de R. Marcelo Perlin, Leandro Guerra e Silas Gonzaga. Tem muito mais gente. Siga a gente no LinkedIn. Entre no grupo do Facebook, R Brasil Programadores, tá? E o pessoal posta muita coisa lá, muito interessante. Por exemplo, esse bagulho do web scrapping, eu vi no site do Silas Gonzaga, tá? Temos o Hadley Wickham, eu acho que eu falei o nome dele certo. Esse cara é um monstro no R, tá? Ele está revolucionando a linguagem, depois a gente vai falar um pouco mais sobre os pacotes que ele fez. Mas eu sugiro você seguir ele, sei lá, no LinkedIn, aonde der, mano, você segue ele. Ele revoluciona a linguagem. E, claro, obviamente, seguindo as nossas aulas toda quinta, a gente está tentando fazer live, mas não deu certo. Então a gente está gravando. E no decorrer do tempo, vamos ter live toda semana. E vai ser toda quinta, a gente vai avisando para vocês se vai ser gravado ou não, se a gente deu certo ou não. Mas que vai ter aula, vai ter aula. Só assim aprenderei R? Aprenderei. Tá, eu escrevi errado ali, foi mal, gente. Não, tá? Você também deve escrever os códigos, tá? Apenas assistir aula, apenas assistir, ler as coisas. Você não vai aprender, obviamente, eu acho que você já deve saber disso. Então você tem que escrever os códigos. E escrever não é só copiar e colar a porra do código, tá, pessoal? Você vai ver um código lá, o cara vai ter o código todo pronto, você vai pegar aquele código, copiar e botar no R. Você não está aprendendo. Escreva o código, tá? Se você pode até realmente vir aquilo, não sei como fazer. Aí vai lá, pega o código e escreve, tá? Escreve no seu teclado. Não copia e cola. Aquilo ali vai entrar na sua mente depois, tá? Aplicar o que aprendeu na aula, por exemplo aqui.
a gente vai aprender algumas coisas e aí você pode aplicar para o seu contexto também, tá? Mudando algumas coisas ou aplicando, fazendo a mesma coisa que eu fiz, só que escrevendo. Começar a analisar o que você tem mais de interesse. Por exemplo, no R a gente constrói muito um negócio chamado portfólio. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é um portfólio de projeto. Eu tenho interesse em finanças, cara. Então, mano, pega a teoria que você tem de finanças e aplica dentro do R. Eu gosto muito de macroeconomia. Então, pega a sua teoria de macroeconomia e aplica no R. Tá? Eu gosto muito de web scraping. Então, pega a sua teoria de web scraping e bota no R. É assim que você vai aprender. E é assim que você vai construir portfólio. Que é publicar seus projetos depois. Depois que você criou isso aí, tá ligado? Você vai publicar para as outras pessoas verem. Porque eu aposto que você viu de muitas pessoas. Então, é um sistema de gratidão, né? Que você viu dos outros e agora você fez o seu e agora você vai publicar para os outros verem o seu trabalho. Bom, chegando aqui, agora a gente vai para o R de fato. E eu vou ter que explicar alguma coisa para vocês. Por exemplo, que a gente não vai baixar o R, não vamos fazer download do R. É o seguinte, tá, pessoal? A gente fala muito de R. Só que o que a gente mexe mesmo é o RStudio. E aí, vale a consideração. Como vocês estão vendo a minha tela, eu espero que estejam vendo, só vou dar uma olhada aqui. Estão vendo. Ok. Quem quiser baixar o R no seu computador, eu até recomendo. Eu não vou baixar aqui porque eu já tenho. O R... O que eu ia falar? O R... Opa, ok, foda-se. Vamos lá, download do R. O R é normal, tá, pessoal? Tanto para Mac, se você usa Linux, eu não sei nem mexer naquela parada, mas para Mac e para Windows, o procedimento de instalação do R é igual a qualquer outro programa, tá? Não tem mistério nenhum. Download do R, aí você vem aqui, ó, tem o primeiro link aqui, download do R 3.6.1, que é a última versão do R, para o Windows. Clica nele. E aí você clica nesse botão aqui, pelo menos é para o Windows. Para Mac você bota ali no Google para Mac. E aí vai ter um link com a página para o Mac. Para Linux a mesma coisa. E aí você vai ali, vai fazer o download. Não é para fazer download. Ele é um pouquinho pesado às vezes. Às vezes não, ele é um pouquinho pesado. E aí você vai baixar e vai instalar normalmente. Só que a gente não mexe no R, tá? A única coisa que você vai fazer, se você quiser botar no seu computador, é fazer o download do R, esse R 3.6.1, e instalar. Depois, esquece esse programa, tá legal? Esquece. Aí você vai vir no Google de novo e vai fazer download do RStudio. Download do RStudio. E aí você vem aqui, escolhe a sua versão. É a versão free, tá, pessoal? Lá de baixo. Vai ver aqui, ó. Para o Windows 10, 8 e 7. Para Mac, para Ubuntu, que é o Linux. E outras versões. E aí você vai fazer o download do RStudio e vai instalar no seu computador. E aí o RStudio é o que você vai usar para programar em R, tá? Temos o R, o primeiro lá, que a gente chama de R console, que só serve para você baixar e instalar, e o RStudio é o que você vai realmente baixar, instalar e usar, tá? Porque ele é mais, como é que posso dizer, ele é mais tranquilo de você programar do que no R console. Ele é mais acessível, ele é mais amigável, tá? Essa é a palavra, amigável. O RStudio é uma IDE, para quem não sabe o que é, um ambiente de desenvolvimento integrado, tá? O RStudio é a principal ambiente de desenvolvimento integrado do R, da linguagem R. Na verdade, o nego só usa quase o RStudio. O Python tem diversos desenvolvimentos de ambiente integrado. Tem o PyCharm, tem o SpiderPy, tem o Jupyter, que também dá para R, mas o pessoal não usa muito. Tá? E a gente não vai usar nenhum desses dois. Na verdade, a gente vai usar o RStudio, né? Só que na nuvem. Então faz o seguinte, galera. Vem aqui, eu vou abrir numa... Eu vou abrir uma nova guia anônima, porque o meu já vai conectar direto. Então eu queria que vocês vissem a página. RStudio Cloud, tá? Só botar RStudio Cloud.
E aí é o primeiro link aqui, ó, RStudio Cloud. Vamos começar. Get started. E aí você vai botar seu e-mail, ou se você já tem uma conta no Google, tá? Você vai botar seu e-mail, vai criar uma senha, primeiro nome, segundo nome. Talvez aqui seja... Opa, errei. Sign up. Tá. E-mail, senha, primeiro, segundo nome. E aí você vai ter acesso, tá, ao RStudio na nuvem. Então você não vai precisar fazer download de nenhum daqueles negócios que eu te falei. Vou tirar aqui, porque eu já tenho o nosso RStudio aberto. Ele vai te deixar um negócio assim, ó, Workspace, tá? No meu aqui eu já tenho um negócio, tá? Esses aqui são os Workspace. Você, dentro de um Workspace, você vai ter até 25 projetos que você pode abrir. No meu caso aqui, eu tenho um Workspace chamado Fábrica. E eu tenho alguns projetos que eu já abri. Cada projeto desse é um ambiente no RStudio na nuvem. Por exemplo, aqui eu tenho um projeto conteúdo, projeto curso R, projeto Drops, Estúdio, Introdução a Finanças com R, Lives, Monografia, Rascunho e Workshop. Então vocês podem criar um projeto. Aqui em cima, ó, desse botãozinho New Project. Aí vocês abram. E às vezes ele demora um pouco, tá? Você pode nomear o seu projeto aqui, ó, no Untitled Project. Quando ele abrir, você pode renomear ele. E aí ele vai ter o R cru, assim, o RStudio cru, com nada instalado, só ele. E depois a gente vai começar a instalar as coisas. Dando uma esperadinha aqui. Na verdade, eu não vou usar o cru, porque eu já tenho o meu script pronto. E é isso aí que eu queria falar com vocês também. Olha, vai abrir isso aqui para vocês. E aí, como é que eu vou mostrar aqui para vocês como é que é o R, tá? Nós temos no R 4 painéis. Se vocês estão vendo isso aqui, ó, tem esse painel aqui, esse aqui, onde é que está meu cursor, esse e esse aqui embaixo. Primeira coisa de tudo é que eu não uso o R nessa configuração de painéis. Tá? Vocês podem usar ele nessa configuração depois, se vocês acharem, mas eu sugiro fortemente que vocês usem na minha configuração. Como é que é a minha configuração? Vem aqui em Tools, tá? Na aba Tools ali em cima. Global Option. Aperta no Global Option. E aí ele vai aparecer essa telinha aqui para vocês. E aí a gente vem aqui nessa parte da esquerda aqui, em Pane Layout. E aí aqui tem nossos painéis, tá? É o painel Source, superior esquerdo. Esse painel aqui, Environment History Connections, superior direito. O painel Console, no inferior esquerdo. E o painel File Plots Package Helps, no inferior direito. Como é que eu uso? Eu boto o console aqui e boto o source aqui. E aí eu boto o botão de apply, tá? Aqui, ó, no finalzinho, apply. E aí ele já mudou ali atrás, tá? E depois eu clico em OK. Então, falando um pouco mais sobre o painel, a gente vai começar nesse aqui, ó, no console, no superior esquerdo. Esse aqui é onde é que o nosso código vai aparecer. Mas nesse painel a gente não vai mexer em nada, tá? Aqui dá para você escrever código, mas você não vai escrever código aqui, ok? A única coisa que vai fazer é que aqui vai mostrar o código que está sendo rodado, tá? A gente vai escrever o código no superior direito, nesse aqui que tem o Untitled One. Eu acho que eu falei certo. Untitled One, que é o nosso editor de texto. Aqui que a gente vai escrever nosso código, tá? E aí a gente vai rodar ele no editor de texto
e no console ele vai aparecer o próprio código que a gente escreveu e os resultados desse código, tá? Então os resultados aparecem no console e a gente só olha, não mexe no console, não escreve no console. Uma vez ou outra você vai ter que botar um número ou alguma coisa no console, mas por enquanto isso não vai acontecer, tá? Mas se lembra, console é só para olhar. E aqui no editor de texto, Untitled One é o que a gente vai escrever. Bom, a gente tem aqui embaixo também, no inferior esquerdo, o Environment, History, Connection, tá? Aqui é onde é que vão ficar gravadas as nossas variáveis. Também tem o History, que vai aparecer o que a gente já digitou no console. E Connections é para você conectar com, por exemplo, o R conecta com SQL, que é uma linguagem de database, e aí você pode fazer consultas em SQL dentro do R. E aqui a gente tem nosso último painel, que é o inferior direito, que é o File, Plots, Package, Help e Viewer. A aba Files vai ser onde é que o R vai estar puxando e vai estar importando e exportando dados. Por exemplo, eu tenho uma planilha em Excel e aí ele vai estar, aqui no nosso exemplo, ele está no caminho Cloud Project, que é o caminho lá da nuvem, tá? E aí eu vou ter que importar para esse caminho e aí eu posso jogar o meu Excel, por exemplo, para dentro do R. Ou exportar depois, né, no caso. Então, a aba Plot, que vai aparecer onde é que vai aparecer nossos gráficos. A aba Packages, que é onde é que vão ter os nossos pacotes. Eu não falei ainda sobre os pacotes, mas eu vou falar o que é. A aba Help, o R é todo documentado, tá? Todas as funções do R são documentadas, os pacotes do R são documentados. E aqui, uma funçãozinha que a gente vai ver, aqui vai aparecer o Help, para caso a gente não saiba o que a função faz, a gente consulta esse Help aqui nessa aba. E o Viewer é para também plot e mais outras coisas que são interativos, tá? Então vamos lá, começando mesmo, eu vou voltar vou abrir aqui, na verdade eu já tenho aberto, já. Eu mudei aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, em cima vocês podem botar o negócio de vocês, sei lá, tô botando aqui teste. Mas vocês podem mudar o projeto de vocês, o nome do projeto. O nome do meu projeto que já está pronto é Lives, tá? E está na fábrica, que é o meu workspace, o nome do meu workspace. E aqui eu vou começar realmente a aula. Bom, a aula de hoje, cara, tem um script aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o meu caminho, onde é que estão as coisas que eu vou importar para o R. E eu já tenho aqui, o meu script de hoje é o resumo mercado. Clico aqui, ele já aparece. E aí é o seguinte, eu queria combinar com vocês. Nessa aula, eu vou testar as coisas, tá? Desculpa. Nessa aula, eu vou fazer o seguinte. Como já está sendo gravado, então fica até mais fácil de fazer. Mas eu já tenho um script pronto, tá? Então eu só ia ficar rodando as linhas. Eu não ia ficar escrevendo. Se fosse na live, tem gente que quer acompanhar na hora, quer escrever na hora. Mas como a gente está já gravando, e eu ia tentar fazer isso também na live, eu ia tentar só rodar, tá? Então, voltando, né? Eu vou só rodar as linhas de código. Você pode copiar depois para o seu computador, tá? Não precisa ser na hora. Na próxima aula, se rolar a live, eu vou tentar digitar a linha de código na hora, ok? Então vamos lá, parte 1. A parte 1 é uma parte assim, bem introdutória para quem nunca viu. Quem aí tá vendo gravado, todo mundo tá vendo gravado agora, né? Mas se você já tem algum conhecimento na linguagem, você pode pular um pouquinho, tá? Que isso aqui vai ser uma coisa bem básica. Bom, vamos lá. Gravando um valor em uma variável. Primeiro, eu queria definir esse conceito de variável aqui para vocês, tá? Variável é uma coisa que guarda alguma informação aqui no computador, no R. Por exemplo, essa primeira linha de código que vocês estão vendo aqui, ó, tá x, tracinho, setinha, 1. Como eu leio
esse código? Eu estou dizendo o seguinte: eu estou passando para a variável que eu chamei de x, e eu podia chamar de outra coisa, de y, de, sei lá, meu nome, mas a variável tem que ser junta, tá? Não pode ter espaço entre a variável, não podia ser tipo x e t, tá? Ou xt ou x underline t, ok? E aí eu estou falando que eu vou gravar o valor 1, variável x. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui no cursor, seleciono tudo, essa linha de código, e aperto em Run. E olha só o que aconteceu. Vai lá no console, viu o que aconteceu? Ele está repetindo a linha que foi rodada. E no Environment, vai no Environment, painel esquerdo inferior. Tem ali que a nossa variável x tem valor de 1, ok? E só para explicar melhor, essa setinha aqui é um operador de atribuição. Então, ela atribui valores a uma variável. Agora, na segunda linha, eu tenho um x igual a 2. Tá? E ela vai fazer a mesma coisa que a linha superior fez. Ela vai atribuir à variável x o valor 2. E aí, como é que faz? Um outro modo de você rodar o seu código. O que a gente fez ali de selecionar a linha e apertar Run é rodar o código. Uma outra maneira de rodar o código é você selecionar a linha e apertar Ctrl Enter. E olha só o que ele fez. Ele tirou aquele valor 1, tá? De x. X agora não é mais igual a 1. E agora x vale 2. Esse operadorzinho aqui, ó, esse igual, também é um operador de atribuição. E ele faz a mesma coisa que a setinha de cima. Mas eu recomendo vocês usarem a setinha em vez do igual, porque isso pode confundir no futuro para vocês em algumas coisas no R. Então, criando variáveis é bem simples. Dá um nome para a sua variável, no caso ali eu chamei de x, e atribui algum valor a ela. E ela vai aparecer ali no environment para vocês. Agora a gente vai falar do primeiro objeto no R, que são os vetores. Tá? Os vetores são objetos unidimensionais que só aceitam um tipo de dado. Por exemplo, aqueles dados que a gente viu agora são dados de numéricos. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 são números. Eu acho que isso está claro para vocês, né? Então, o vetor é como se fosse uma linha, tá? É um dado unidimensional, é uma linha. Ele só vai para a esquerda ou vai para a direita. Se fosse um dado bidimensional, ele ia para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, tá? Seria um plano, mas ele é uma linha, tá? Então, pensa isso como uma linha de números. Por exemplo, aqui, o meu vetor agora vai ser do tipo numérico, tá? E como é que eu faço para criar um vetor? Eu passo essa letrinha C, que isso aqui nada mais nada menos que é o nome da nossa função vetor, abro parênteses e boto os elementos que eu quero que esteja contido nesse vetor. E aqui, cara, eu acho que todo mundo já deve ter visto Excel na vida, é igualzinho fazer função no Excel. Nome da função, abre parênteses, os parâmetros dessa função vão estar divididos pela vírgula, tá? Então, parâmetro 1, vírgula, parâmetro 2, vírgula, parâmetro 3, vírgula. Nesse caso aqui, eu estou criando um vetor que vai ter 4 elementos, tá? O número 1, 2, 3 e 4. E estou passando isso para x. Então, vamos lá. Estou selecionando isso aqui tudo. Run. E olha só aqui, no meu environment, agora eu tenho um vetor que contém os elementos 1, 2, 3 e 4. Mas eu também posso ter um vetor de outro tipo de dado. Um vetor, por exemplo, de caracteres. O que é um caractere? Basicamente é um texto, tá, pessoal? E aqui a gente tem o texto no R, ele tem que estar antecedido por aspas e precedido por aspas. Então, quer dizer, ele tem que estar entre as aspas. Por exemplo, agora eu estou criando um vetor, chamando aqui a minha função C, abrindo parênteses, e a primeira coisa que eu estou botando para lá é um caractere João, tá? Eu estou escrevendo um texto, só que ele está com aspas.
Se ele não tiver com aspas, o R não vai ler, tá? Vai dar erro, provavelmente. Número ele não dá erro porque ele sabe que é um caractere, é um número. Que é um caractere. Que ele sabe que é um numeric. Mas texto tem que estar entre aspas. E aí, estou passando o segundo elemento, que é o caractere de Maria. Depois o terceiro elemento, caractere Pedro. E depois o quarto e último elemento, caractere Luana, fecha parênteses. E vou gravar esse vetor de caracteres em Y. Data frame é o nosso segundo objeto que a gente vai ver. Data frame não é nada mais, nada menos que como se fosse uma planilha, tá? Ele é um objeto bidimensional, que ele é separado por linhas e colunas, tá? Então vamos lá. Como é que faz o data frame? A gente vai usar a função data.frame, nada menos intuitivo do que isso. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é botar o nome da nossa primeira coluna. A minha primeira coluna aqui que eu estou botando vai se chamar números. E dentro dessa coluna ele vai ser preenchida por um vetor. Um vetor o quê? Se eu estou falando que é números, né? Eu acho que deve ser um vetor de numéricos. Poderia ser um vetor de caractere, tá? Não importa porque o nome não tem nada a ver com o tipo de vetor que você está botando. Mas, para ficar intuitivo, eu vou ter a minha coluna que vai se chamar números e vou passar um vetor de numéricos. E vai ser o mesmo vetor que eu falei lá em cima. 1, 2, 3 e 4. Depois eu boto uma vírgula e passo agora o nome da minha segunda coluna, que vai se chamar nomes. E ela vai ser preenchida por um vetor de caracteres, que é o mesmo vetor que eu criei ali em cima também. Ok? E eu vou gravar isso na variável df1, que seria mais ou menos uma abreviação de dataframe1. Ok? Vou selecionar isso aqui tudo. Vou apertar agora Ctrl Enter. E aí, repara lá no environment. Tenho aqui agora data, df1, e ele dá umas observações, ele dá umas características do nosso data frame. Nosso data frame tem 4 observações e 2 variáveis. Ou você pode ler, nosso data frame tem 4 linhas e 2 colunas. Para você dar uma visualizada nisso, vocês viram que vocês não estão visualizando nada no console ainda, gente. Só as linhas que vocês estão rodando. Você pode fazer o seguinte. Tá vendo aqui que tem uma mãozinha agora? Você pode aplicar nela, no df1. Olha, vem aqui no df1, clica. Ele vai aparecer para vocês o formatinho do data frame que vocês estão. Ó. Tem a coluna números e a coluna nomes. E essas linhas aqui do lado, 1, 2, 3 e 4 também, é o índice das linhas, tá? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Você também pode visualizar isso dentro do próprio console, com o comando print. Aí é só chamar a função print e passar como parâmetro o próprio data frame. Ok? E aí você consegue ver na aba, né, no painel de console. Você pode deletar essa variável passando a função rm. Tá? E esse rm é tipo uma abreviação de remove. E aí, se você colocar isso aqui, apertar Ctrl Enter, você vê lá no environment que a variável df1 não existe mais. Para confirmar isso, eu tentei printar de novo a variável df1. Mas olha que o R vai me retornar. Erro no print df1. O objeto df1 não foi encontrado. Então quer dizer, ele já tirou aquele objeto da memória do computador. A segunda forma de fazer um data frame você lembra que a gente gravou os vetores em variáveis? Então, em vez de você passar o vetor de novo, a forma extensa dele, C, parênteses, 1, 2, 3, 4, passa o que você gravou antes, o x, a variável x. Ou, na segunda coluna, você passa a variável y. E é exatamente o que a gente tem aqui. E aí eu vou criar de novo a variável df1, ok? E agora eu posso visualizar ela, tá? E agora eu não estou usando mais o comando print, porque é mais fácil. Eu só usei aquele comando print, mas quase ninguém usa, tá? Você pode só chamar a variável df1
selecionar ela, dar Ctrl Enter e ela vai aparecer aí no console para você, tá? E ela está ali no environment de novo. Identificando variáveis. É a principal fonte de erro, uma das principais fontes de erro do R, tá? E é o seguinte, às vezes a gente está lidando com variáveis que a gente não sabe qual tipo de objetos elas contêm. Às vezes uma variável contém mais de um objeto, tá? Não sei se eu falei a verdade. Mas às vezes a gente não sabe qual tipo de objeto está contido na variável. E aí a gente vai usar a função class, tá? Que a gente vai chamar ela e passar como um parâmetro, dentro dos seus parênteses, a variável que a gente quer descobrir que tipo de objeto ela é. Class x, x a gente se lembra que é um vetor, ele vai aparecer aqui como numeric, tá? Ele não fala que é um vetor, ele fala que é um numeric, mas você pode entender como é um vetor de numéricos. O y ele vai aparecer como caractere, e aí você vai entender que é um vetor de caractere, tá? E class de df1, ele vai aparecer que é um data frame. Existem vários tipos de objetos no R, tá? Os básicos são vetor, matriz, data frame, tá? E dentro de cada vetor você pode ter alguns tipos de vetores. Por exemplo, a gente está lidando aqui com numéricos e caractere. Você também pode ter um vetor de lógicos, que é true, false, true, false, true, false. Um vetor de números complexos, que a gente não utiliza muito. E um vetor de inteiros, tá? Que são os números com decimal, por exemplo. Na verdade, os números sem decimal, ok? Bom, essa foi a parte básica do R de hoje, tá? E para quem já fez o meu curso, sabe que isso não é nem um pouco do básico do R. Eu já pulei milhões de partes aqui. Mas eu não quero ficar aqui botando só, porque essa parte básica do R, cara, é muito maçante. É igual a quase todas as linguagens de programação, com algumas diferenças entre objetos de um e tipos de objetos de outro. Por exemplo, no Python tem um objeto dicionário, tem um objeto tupla, tá? No R tem um vetor, tem um objeto matriz, data frame. Então, mas elas seguem assim, mais ou menos o mesmo esquema, que é você aprender os objetos, depois aprender estruturas de repetição, controle, tá? Eu não vou ensinar isso para vocês hoje, já vou partir para uma coisa um pouquinho mais aplicada, que é a parte 2. E aí eu vou falar do pacote para vocês. O que são pacotes no R? O R possui diversas funções instaladas previamente nele. Só que existem diversos tipos de outras funções que estão dentro de pacotes, tá? Esses pacotes eles estão armazenados no CRAN, que é um repositório online, ou nas páginas pessoais dos donos dos pacotes, tá? O dono, assim, é quem fez o pacote. E a maioria vai estar no CRAN, tá? E esses pacotes contêm funções que fazem diversos tipos de coisas. Por exemplo, existem pacotes que só tem função de visualização de dados, fazer gráfico. Existe pacote para coleta de dados. Existe pacote para fazer modelagem financeira. Existe pacote que tem as funções para fazer web scraping, tá? Existem pacotes que tem vários outros pacotes que tem várias outras funções dentro, que é o que a gente vai instalar aqui agora. E é o seguinte, pessoal, como é que a gente baixa um pacote? Você tem que ter acesso à internet, tá? Se você não tiver acesso à internet, você não vai baixar o pacote. E a gente vai usar a função install.packages. Essa install.packages, a gente só vai rodar ela uma vez na sua vida, tá legal? Eu não vou rodar aqui porque eu já tenho esse pacote. Mas vocês vão vir aqui e vão baixar esse pacote que está entre aspas. E só para lembrar, o install.packages, o nome do pacote tem que estar entre aspas, tá? Se vocês não precisam botar aspas no começo, ó, por exemplo, o nome do pacote é TidyQuant. Se eu botar aqui já TidyQuant, ele já vai ter um autocomplete ali para mim. Eu posso apertar Enter e ele vai já selecionar o pacote entre aspas. E aí vocês vão dar um Ctrl Enter aí e o pacote vai ser baixado. Não se preocupa que vai aparecer muita coisa no console, vermelhinho, tá?
mas vai dar certo porque está no RStudio Cloud. Então, às vezes, dentro do seu computador, às vezes tem algum problema, alguma má configuração. Na maioria das vezes dá certo, tá? Mas às vezes dá errado. Mas no RStudio Cloud o negócio sempre funciona. E aí esse pacote ele vai ser baixado para sua máquina virtual. Só que ele não vai estar, as funções dele não vão estar disponíveis para você usar ainda. Como é que você faz para fazer essas funções serem disponíveis? Vem aqui no Library. Tem aqui a função Library. E você vai botar o nome do pacote. E aí você vai rodar essa linha de código. E aí você vai estar carregando o pacote para uso. Vai botando as funções para serem disponíveis para você fazer o que você quiser. E aqui vocês não se incomodem com algumas coisas que vão ter conflito, sei o que. Não se preocupa com isso antes. E o que a gente vai fazer agora? Desculpa. A gente vai baixar dados do índice da Bovespa. Esse TidyQuant é um pacote de finanças, tá? E vocês vão ver muito esse negócio de Tide, tá? Quando vocês estiverem no R. É uma filosofia Tide de tratar e lidar com os dados. Eu não vou falar muito sobre isso agora, mas é sensacional. Bom, vamos lá. A primeira função que a gente vai usar é a função tq_get, e ela vai tirar as cotações de ações, por exemplo. Tá? A gente aqui vai estar botando o ticker do índice Bovespa. Esses dados são baixados do Yahoo Finance, tá? Que é um site que contém essas cotações. E o nome do ticker do índice Bovespa no Yahoo Finance é esse caractere que eu botei aqui, que está entre parênteses, que é o circunflexo? Circunflexo BVSP, tá? E aí eu vou baixar e vou gravar essas séries. Vai ser um formato de data frame, tá? Não vai ser um data frame, vai ser um table, que é um data frame gourmetizado, mas segue a mesma estrutura. E eu vou gravar esse table na variável que se chama IBOV. Venho aqui, seleciono, Ctrl Enter. Ele deu um falha ali, mas ele não falhou, tá? Porque vocês já podem ver que está ali, a IBOV está criado. Ele tem 2.660 observações no dia de hoje, porque ele sempre pega até o dia de ontem. Na verdade, eu acho que entra lá no IBOV 9 horas da noite, então ele deve estar contando já com hoje, com o dia de hoje, que é dia 19 de setembro, de 7 variáveis. O que são essas 7 variáveis? Eu cliquei aqui para dar uma olhada. Vamos lá. A gente tem a data, primeira coluna. A gente tem a abertura naquela data do índice. A pontuação mais alta que ele atingiu naquele dia. A pontuação mais baixa. Desculpa. A cotação de fechamento. O volume negociado. E o adjusted. Tá? E aí, agora, a gente vai fazer um gráfico dele, ok? Cara, para fazer gráfico no R tem jeito um pouco mais fácil, mas não fica tão bom quanto. E eu não vou ensinar aqui para vocês ainda, porque isso vai estar em conteúdo de outras aulas, a como mexer nesse tipo de gráfico que a gente vai fazer, tá? Que a gente vai usar o ggplot, que é um pacote de gráficos que ele já vem instalado quando a gente carrega o TidyQuant, tá legal? E aqui eu só vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem copiar o código e botar no R de vocês, tranquilo. Mas eu vou explicar como usar esse pacote em aulas futuras, tá? É só para vocês saberem o que dá para fazer. E aqui eu venho, e aqui eu selecionei o código que vai fazer um gráfico. Vou apertar Ctrl Enter. Olha só. Na aba Plot, aqui, ó, a gente tem um gráfico do índice Bovespa de 2009 até o dia de hoje. A gente pode dar ali um aumentado, selecionado. Então, com algumas linhas de código, cara, você conseguiu tirar o negócio, em vez de você ir lá no site do Yahoo, baixar um CSV e depois fazer um gráfico no Excel.
Ou às vezes você tem que fazer um gráfico em outro Excel, você tem que baixar, transferir aqueles dados para o seu Excel, para uma aba do seu Excel que você tem que usar, e aí fazer um gráfico. Muito mais fácil, né? Bom, e aqui eu vou falar para vocês o quanto eu fiz uma pequena simulação de quanto eu teria se eu tivesse investido R$1 na bolsa no dia dia 2 de janeiro de 2009, tá? A data ali está invertida, tá, pessoal? Que é o formato ISO, não sei o que é o formato que os Estados Unidos usam. É o formato que vocês vão ter que usar no R, que é ano, mês e dia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou com a base de dados que eu baixei, tá na variável IBOV, eu vou com essa função tq transmute e eu vou fazer um outro data frame, ele vai me dar um outro data frame que vai conter os retornos, tá, do índice Bovespa. Então, como é que calcula o retorno? É a cotação de ontem e a cotação de hoje, né? A cotação de hoje menos a cotação de ontem sobre a cotação de ontem. Retorno simples, cara. Vocês sabem fazer isso, né? E aí, ele vai fazer isso com esse código aqui, tá? Eu também vou ensinar como ver o código, como usar essas funções daqui mais para frente. Hoje está mais uma parada introdutória para vocês saberem o que dá para fazer. E aí eu vou gravar na minha variável chamada df1. Aqui no código, ele tem um pouco de... Aqui eu botei um pouquinho de explicação do que eu estou fazendo. Eu estou pegando a coluna close, que é a coluna de fechamento do índice. Period return é a função que eu vou usar, que vai calcular o retorno. O período, tá? Eu pedi um retorno diário. E aí eu tenho que botar daily, né? Se eu quisesse um retorno mensal, eu botava monthly. Se eu quisesse semanal, eu botava weekly, tudo em inglês, lembrando que o R foi escrito em inglês, tá? E depois o call rename ali vai ser o nome da minha coluna de retornos, que eu brilhantemente, né, dei que o nome vai ser retorno. Bem original. E aí eu vou rodar esse código. Deu uma mensagem ali que depois eu vou falar para vocês, que são missing values. No momento não interessa. E aqui eu tenho minha df1. Para vocês verem. Olha só, tem uma coluna agora. Agora virou um data frame com só duas colunas. Mas meu data frame original está ali, ó. O IBOV está ali. Só que agora eu tenho um outro data frame que contém os retornos da Bovespa. E tem a coluna de data e a coluna de retornos. E agora eu vou criar uma coluna que vai fazer com que, se eu tivesse R$1 em 2009, lá no começo, ele vai acumulando com os retornos, ou retorno positivo ou negativo, ele vai acumulando e vai falar o quanto eu teria hoje, tá? E aqui eu vou usar essa linha de código, mutate, vai criar uma nova coluna. Essa também é uma parada que eu vou falar para vocês nos dias seguintes, nas outras aulas. df1. E aí eu vou gravar na minha própria base de dados. E olha só como é que ela ficou. Eu tenho agora ali, ó, no dia 1, dia 2 de janeiro de 2009, eu tinha R$1. E aí no dia 5 de janeiro, que deve ter sido um final de semana, né? Dia 2, dia 3 e 4 era sábado e domingo. Aí o mercado só abriu no dia 5. A bolsa retornou 3%. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Isso aqui é 3%. Está em notação científica. Então, se eu tinha R$1 investido, agora eu posso ter a R$1,03. E assim vai fazendo o cálculo até chegar lá no dia de hoje. E eu vou fazer um gráfico do mesmo jeito, ok? Selecionei aqui, dei Ctrl Enter, e o gráfico vai ficar parecido, e vai falar que eu teria hoje mais ou menos ali uns 2,55, 2,60. Então vocês podem ver lá exatamente no final do data frame, tá? Agora é o seguinte, ações que mais valorizaram nos últimos 3 meses. A gente vai instalar um novo pacote chamado Batch Get Symbols. Quem não tem, vocês provavelmente não vão ter. Rodem essa linha de código aqui, tá?
e depois roda o library para vocês deixarem as funções desse pacote disponíveis para vocês usarem no R. Eu vou só usar o library, porque eu já tenho esse pacote aqui instalado no meu computador. Como é que eu sei se está instalado ou não? Você vem aqui em Packages e procura o nome do pacote. Por exemplo, bat get symbols. Vem aqui, escrevo bat. Olha só, o nome do pacote apareceu, então eu tenho instalado na minha máquina. E aí eu só vou carregar usando o library para as funções ficarem disponíveis. Eu já fiz isso? Não. Usando o library, tá? Esse é um pacote do cara que eu falei lá no slide, Marcelo Perlin. E aí o que é esse pacote? A gente só vai fazer duas coisas com esse pacote. Desculpa. Que é pegar, tem uma função nesse pacote que ele vai me retornar um data frame com os nomes das ações que compõem o índice Bovespa, que é com essa função getIBovStocks. Eu vou gravar esse data frame na variável chamada nomes, tá? Ele está lá. Não façam nada enquanto esse stop aqui, ó, onde é que está meu cursor aqui, está rolando. Não façam nada no computador, tá? Esperem isso aí acabar. Ele está indo lá na Bovespa pegar. Está demorando um pouquinho. Tá demorando pra caralho agora. Porra. Ah, foi. E aí ele me deu um data frame, tá? Com 68 observações e 6 variáveis. Vocês podem dar uma olhada nele. Tem um ticker desk, type, tipo de ação, né? Se é preferencial ou ordinária, quantidade, porcentagem de participação no índice e a data de referência. Eu só vou querer o quê? Eu só vou querer a coluna tickers, tá? E eu vou concatenar essa coluna tickers com um caractere chamado .sa, que é como as ações estão no Yahoo Finance. Por exemplo, o nome da BEV3, que é a Ambev, no Yahoo Finance, é a BEV3.sa, tá? E eu vou fazer isso com a função paste, que é uma função de colar, né? Desculpa. E eu vou colar isso, né, na variável chamada tickets, tá? E essa variável vai ser um vetor de nomes, um vetor de caracteres, ok? Ctrl Enter. Vocês podem ver aqui, ó, tickers. Quem quiser dar uma olhada, olha só como é que ficou. Isso aqui é o meu vetor de nomes. E agora eu vou baixar os últimos 90 dias de cotação de todos esses ativos, tá? Se eles estiverem todos disponíveis lá no Yahoo Finance. Vou usar a função tget de novo. Vou botar from, quer dizer, de quando, né? E aí a função sys.date, essa função sys.date me dá o dia de hoje. Vou diminuir de 90 para pegar o dia de hoje, menos 90 dias atrás. Então vou pegar do dia 90, do dia de hoje, menos 90, até hoje, tá? Eu não sei que dia foi, há 3 meses atrás. E vou gravar isso na variável chamada ativos, tá? Isso aí vai ser um data frame, tá, pessoal? Um data frame bem grande. Ctrl Enter. Talvez demore um pouquinho, tá? Então veja aquele stop. Oh, foi rápido agora.
E aqui, ó, temos 4.008 observações de 8 variáveis. E aqui vai conter todos aquelas cotações daqueles tickers que tinham lá, tá? E aí com a mesma coisa, com a data, com o preço de abertura daquele dia, com a máxima, com a baixa, com o fechamento, o volume e o adjusted. E agora, cara, é uma sequência de transformações de limpeza de dados, tá? Que é uma parte que a gente faz muito no R, que é limpeza e transformação de dados. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um data frame dos retornos, igual a gente fez lá em cima para a Bovespa. Agora eu vou fazer um data frame, vou fazer um código aqui, ó. O código é quase o mesmo. Eu acho que é o mesmo, né? Só tem uma coisinha a mais, que é essa coisa que está em destaque aí em azul, que eu vou falar para vocês nas aulas seguintes também. São funções de um pacote chamado de playar, que é para manipulação de dados. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um data frame que vai me dar os retornos desses últimos 90 dias de todas essas ações, tá? E eu vou fazer isso com essas 5, 6 linhas de código. Vou gravar esse data frame na variável chamada de stats. Olha, foi. Viu como é que é rápido? Foi, mano. A parada aqui é bizarra. E aí agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer o valor acumulado de R$1 se eu tivesse investido R$1 há 90 dias atrás em cada um desses ativos. Tá legal? Eu vou em aqui e vou colocar na própria coluna de destaques, Ctrl Enter. E agora eu vou selecionar as colunas que importam para mim. Por exemplo, vou mostrar aqui a destaques para vocês, a base de dados. Eu tenho uma coluna de symbol, que são para me referenciar qual ativo eu estou falando, a data, o retorno desse ativo nessa data e o valor que eu teria se eu tivesse investido R$1 no dia aí 6 de junho, no dia 24 de junho desse ano, que é 90 dias atrás, tá? E aí, E aí agora eu não quero a coluna retornos, tá? Ela na minha análise que eu vou fazer agora não faz mais sentido para mim. Então eu vou tirar ela no meu data frame, usando essa função select. Tirei, como vocês podem ver. Agora eu só tenho 3 colunas, que é symbol, date e valor. Agora eu vou pivotar o data frame. Desculpa, essa é uma coisa muito comum em Power BI, em pessoal de BI, fica pivotando tabela. O que é pivotar a tabela? Para quem fez álgebra linear, é fazer a transposta, que é transformar o que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha, tá? Eu vou fazer isso só com 2 colunas, que é a symbol e a valor. Vou usar para isso a função spread. Olha só como é que ficou meu data frame agora. O data frame antes ele era vertical, agora ele ficou horizontal, tá? Agora cada coluna é uma ação, cada coluna é um ticker, tá? E dentro dessa coluna está a cotação, o valor que eu teria investido em R$1 nela no exato dia de referência. E agora eu vou pegar o último dia, tá? Disso aí, então quer dizer, vai ser o dia de hoje. Se eu quisesse encerrar minha posição, o quanto eu teria tido de ganho ou perda em cada ativo que eu investi R$1. Para isso eu vou usar a função slice. E aí, agora eu vou fazer o contrário, tá? Então eu vou reorganizar aquilo lá, né? O que tinha virado coluna, agora vai virar linha de novo. Eu vou usar para isso a função gather. Por que eu estou fazendo isso, cara? Porque acontece de algumas funções serem mais úteis, mais fáceis de você manipular quando o data frame está horizontal, e outras funções são mais úteis quando o data frame está vertical, tá?
Isso é um trabalho bastante recorrente em manipulação de dados. E agora eu vou arranjar, olha como é que ficou meu, só para mostrar para vocês como é que ficou meu data frame, tá? Agora eu só tenho a última cotação de todos os ativos, que seria o dia de hoje. E então eu tenho só 68, né? 68 linhas. São os 68 ativos que eu tenho que compõem o índice Bovespa. E aí eu vou arranjar esses ativos por ordem decrescente de quem me trouxe mais retorno, né? Quem valorizou mais e até quem valorizou menos. Usando a função arrange. Como vocês podem ver agora, quem valorizou mais no dia de hoje, dos últimos 90 dias, foi a MRFG3. Não sei que empresa é essa, mas o meu R$1 que eu investi nela 90 dias atrás está valendo agora 1,59. Tá? A segunda foi a VVAR3. Também não sei que empresa é essa. Ela está valendo agora, meu R$1 agora está valendo 1,44. A primeira empresa que eu conheço aqui é a quarta, é a MGLU3 SA, que é a Magazine Luiza. Se eu tivesse investido R$1 nela há 90 dias atrás, eu teria 1,36 agora. As empresas que não valorizaram, por exemplo, aqui a última é BRKM5.SA. Eu não sei se essa é a Braskem, mas o meu R$1 que eu investi lá há 90 dias atrás agora está valendo 85 centavos. Então eu perdi mais ou menos aí uns 15%. Tá? E assim por diante. Agora eu vou pegar só os 5 maiores e 5 menores, só para mostrar para vocês, né? Para ficar mais bonitinho. 5 maiores e 5 menores. Tá? Então acho que mais valorizaram e acho que mais desvalorizaram. Ok? E aqui termina o nosso código de hoje. Eu passei bem rápido por esse código porque eu só queria mostrar para vocês o que é possível fazer. Tá? Então é possível baixar as ações em pouquíssimo tempo, fazer uma tabela com retorno de 68 ações com 5, 6 linhas de código, depois você ir fazendo algumas transformações para mostrar o que você acha relevante. Tá? Mas não é só isso. Como eu falei, isso aqui é mais ou menos o primeiro tópico daquele negócio que está por trás dos produtos que o R pode entregar, que é manipulação de dados, basicamente. Coleta e manipulação. E aí, agora a gente vai para a parte da entrega. No caso de hoje, vai ser um data frame, desculpa. Um tipozinho de como seria um relatório. A gente vai fazer o seguinte. Vocês vêm aqui em File, tá na aba File, New File, e aí tem um R Markdown, tá? Para vocês, não vai aparecer primeiro essa página. Vai aparecer, você deve instalar o R Markdown, porque o R Markdown é um pacote, tá? E aí vocês vão lá e, por exemplo, aqui eu ainda tenho, vamos lá. Vou abrir com a que eu tinha aqui limpo, nu, né? Ó, R Markdown. File, New File, R Markdown. Vai aparecer para vocês o seguinte, né? Essa janelinha aí tá carregando. Hoje as coisas estão demorando. Tá foda. Ih, isso aí eu não esperava não. Isso é coisa de internet. Vamos lá, File, New File, vamos tentar de novo. Bom, no meu outro ali apareceu, né? Isso aqui. Ah, tá. Achei que eu tinha deixado muito tempo parado. Tem que dar um recarregar na página.
Ó, tá recarregando a página. Vamos lá. De novo. File, New File, R Markdown. Ó, vai aparecer essa janelinha aqui para vocês. Criar um R Markdown, documento requer update, versão, não sei o que, dos pacotes. A única coisa que você vai fazer aqui é clicar em OK. Tá? Clique em OK. Ele vai carregar algumas coisas aí para você. Pode demorar um pouquinho. Essa janelinha aqui, ó. Um pacote bem grande, que vem com outros pacotes também. Vocês estão vendo gravado, se vocês quiserem dar um cliquinho aí para voltar onde é que eu estiver falando coisas mais sérias. Você vai cortar? Bom, ele vai instalar, ele vai aparecer essa janela aqui, tá? E aí vocês vão, aqui tem aqueles outputs que eu te falei, né? Aqueles resultados que o R pode entregar. Documento, Presentation, Shine, esse from template, que depois a gente vai saber mais o que é. E aí vocês podem botar um título aqui, por exemplo, resumo do mercado, autor, nome de vocês. E aí vocês podem escolher o formato aqui, né? HTML, PDF ou Word, como eu falei para vocês. Eu vou escolher PDF. E aí ele vai me abrir, né? Algo disso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, porque tá um pouquinho branco aqui as paradas, mas isso aqui tá em cinza. Deveria estar. Talvez no computador de vocês fique quando vocês abrirem, tá? Esses negócios que tem esses tracinhos aqui em cima e embaixo. E isso aqui é o que a gente chama de R Markdown, que é uma outra linguagem de programação. Programação não, é uma linguagem de marcação que ajuda a gente a fazer esse tipo de relatórios, tá? A gente vai ter aulas especificamente para saber como isso aqui pode ser feito, tá? E ele é um híbrido, tá? Ele tem texto e tem código junto. Eu, por exemplo, fiz o meu aqui. Aqui o mesmo código que a gente tem ali, praticamente, eu tenho aqui em R Markdown. Vocês podem ver que tem um azulzinho aqui no R, né? No resumo mercado.r que é um arquivo de script.r. Esse Untitled One agora, ele é um arquivo .rmd. Então é um arquivo .r Markdown. Tá? E aí eu tenho um aqui pronto já. Resumo de mercado RMD. Cadê? PDF. E aqui eu boto algumas coisas. Aqui é um texto, ó. E aí eu boto aquela primeira parte que a gente fez lá do gráfico da Ibovespa. Dentro desse negócio aqui, ó. Disso aqui e disso aqui. Essas marcações aqui, isso aqui se chama chunk, tá legal? Que é como se fosse o bloco de código. Então começa nisso aqui e termina nisso. E aí eu vou fazendo a mesma coisa lá para baixo. Eu escrevo um texto e boto um chunk que vai ter o código que vai me gerar, normalmente gera um gráfico, gera uma tabela, tá? Algo do tipo.
E aí a gente vai botando isso. E aqui no caso, no final, tem algumas particularidades para você escrever em negrito, para você escrever em itálico, tá? Para você botar dentro do texto uma variável que talvez mude de acordo com o relatório, de acordo com a rodagem do seu código. Por exemplo, se eu botasse uma variável ali para pegar o último dia de cotação do dólar. Então essa variável muda de dia para dia. Então se eu rodar um relatório todo dia, essa variável vai estar dentro do texto e ela vai mudar sozinha. Tá? Então é um sistema de automatização do seu texto também. Nesse caso aqui, você pode rodar esse R Markdown nesse botão Knit. E aí vai lá, usa o Knit, clica, ele vai aparecer ali na esquerda, no console. Eu já tenho ele pronto, então não vou rodar, porque às vezes demora um pouquinho. E aqui eu vou dar um exemplo do que eu tenho de PDF, por exemplo. Resumo de mercado, aquele código lá, tá? De acordo com o texto que eu botei, vira isso aqui, um PDF. Relação risco-retorno das ações. Fiz esse tipo de gráfico aqui. Índice Sharpe, recomendação de compra e venda com médias móveis, tá? E as referências que eu peguei. Esse aqui é um muito cru, assim, um documento. Você pode dar uma personalizada melhor, principalmente usando extensão HTML. O que é HTML? Extensão HTML é a extensão das páginas da internet, tá? E desculpa novamente, eu falo muito e minha garganta seca. PDF e o Word são documentos estáticos. O HTML é um documento dinâmico. Você consegue ter uma interatividade dentro do documento. Por exemplo, eu vou botar aqui para vocês um documento que eu fiz chamado personalizado, HTML. Abrir no web browser. E olha só, esse é um documento dinâmico. Você compartilha igualzinho um Word e um PDF, tá? Você baixa isso aí, é um arquivo .html. E aqui é a mesma coisa que tem ali, praticamente, só que ele tem um layoutzinho melhor. Ele tem uma índice de correspondência aqui em cima, ó, vocês estão vendo. Esse aqui me deixa fazer gráficos interativos, por exemplo, esse aqui, ó, me dá a informação da data e do fechamento exato, então não precisa ficar lendo, tentando entender ali na linha onde está a cotação. Vem aqui, clico. Tem isso aqui, que é mais ou menos o mesmo gráfico que eu tinha mostrado ali para vocês no PDF, só que esse aqui muda, por exemplo, esse aqui eu botei 2016, 17, 18, 19, é relação de risco e retorno das ações do Ibovespa. Posso botar aqui e ela vai mudando. Índice Sharpe, uma tabela dinâmica, mais ou menos, né? Eu posso vir aqui, ela tem páginas, tá ligado? E desculpa. Eu posso exportar ela em CSV ou Excel, de acordo com esses botões que eu botei aqui. Tudo isso aqui tem uma programação por trás, tá, pessoal? E, tipo assim, esse documento que eu fiz é até relativamente, sim, é um simples para intermediário. Não é tão difícil de fazer. Recomendação de compra e venda. Aqui eu botei alguns indicadores técnicos, a Bollinger Band e a média móvel, tá? Analisando aqui a Ambev, Gol, Itaú e Magazine Luiza. Só botar aqui, média móvel, muda, vai para outro gráfico. Tá? E essa é uma personalização de documentos que vocês podem ter. E é o seguinte, eu não mostrei para vocês como é que faz isso aqui, senão a aula ia demorar muito tempo. Mas eu vou demonstrar como fazer isso com as aulas, tá? Então, eu sugiro que vocês peguem a primeira parte do curso mesmo, aquela partezinha de vetor e de data frame, façam aquilo lá de novo. Depois pega a parte 2 ali do curso, essa parte aqui, ó. E, por exemplo, rodem uma coisa de cada vez. Por exemplo, olha o seguinte. Eu vou rodar aqui o Ibov, eu já tenho ela, na verdade, né? Roda só uma parte, ó. Roda o Ibov. E aí vai aparecer para vocês ali o data frame. Aí depois roda o Ibov mais a segunda parte aqui, ó. Olha só que aparece. Aparece um quase gráfico aqui, né? Tem os eixos já. Então, intuitivamente vocês vão sabendo o que cada
função ali faz, tá? Às vezes eu escrevo, às vezes não. Ali, ó, se eu rodar agora IBOV, mais aquela segunda parte do código, mais essa terceira parte aqui. Olha só, já tem o gráfico pronto. Então vocês rodem uma parte ou outra, muda aqui, ó, por exemplo, o ticker aqui. Se vocês quiserem ver o ticker da, sei lá, Itaú, que é ituber4.sa, e aí vocês vão baixar. Eu sugiro mudar o nome da variável, tá? Não deixa IBOV também. Esse aqui já é as dados do Itaú. E aí faz o mesmo tipo de gráfico, só para mostrar que é um outro gráfico, né? Não é o mesmo. Parece até um pouquinho mesmo, né? Foda, Itaú. Deixa eu ver aqui um gráfico que vai ficar mais diferente. O Itaú segue o mercado. Petrobras. Petrobras, como todo mundo sabe, caiu, voltou. O nome é Petra 4. IBOV. Olha só, tá vendo? É um outro gráfico. Da Petra 4 agora. Bom, que é a Petrobras. E aí vai tentando fazer essas pequenas coisas, tá? Eu vou, como a aula semanal, e ninguém aprende R de um dia para noite, cara, vai seguindo a aula e a gente vai começando a destrinchar essas funções que a gente está usando. Tá legal? Eu agradeço a compreensão de vocês aí pelo que ocorreu na live e espero que esse vídeo ajude vocês a introduzir vocês no mundo R. E mais o seguinte, como última coisa, vocês veem que eu sugiro muito forte vocês verem esse código aqui, né? Como eu deixei ele parado, dá para vocês copiarem. Mas eu também vou fazer o seguinte. Eu vou dar o código para vocês de tudo aqui, ó, o código disso aqui, o código do Markdown e o código de como fazer... opa, errei. O código de como fazer isso aqui também, sendo PDF ou sendo HTML, para quem, presta atenção, para quem tirar uma foto da nossa aula e marcar a gente no story do Instagram, tá? E aí você fazendo isso, a gente vai ter acesso ao seu e-mail e vai te mandar os links para o código de tudo que a gente fez aqui, ok? Posso contar com vocês? Se sim, muito obrigado. Se não, foda-se. É nóis. Já gastei o nosso tempo aqui e eu espero que vocês estejam na próxima aula, quinta-feira, 8 horas da noite. Não sei se vai ser uma live ou não, mas vai ser uma aula bem legal também. Vocês vão aprender um pouco mais sobre R e que vocês vão a cada dia aumentando o seu nível. Bom, é isso. Muito obrigado e até a próxima.